Ô, gente, boa noite para todo mundo. Muito bom a presença suas aqui. E eu queria convidar, então, o professor Leonardo, que vai fazer a palestra hoje. Bom, formalmente, eu deveria apresentar o professor Leonardo, né? Formalmente, deveria apresentar como ele formou em física, né? Fez o bacharelado dele na UFMG, o mestrado e o doutorado também lá. A área de atuação dele é da física atômica e molecular, né? E ele fez alguma iniciação científica na Universidade de Reims, Champagne, Arsène, na França, né? Então a apresentação formal deveria ser essa, mas o professor Leonardo tem uma característica muito interessante, que é aglutinar trabalhos de áreas diferentes, né? É uma capacidade que ele tem. Então, assim, você vai ver o professor Leonardo, ao mesmo tempo que trabalha com astronomia aqui, ele está trabalhando agora com curso de divulgação em ciências, fazendo um curso de divulgação em ciências, que é uma área de interesse dele. Ao mesmo tempo, ele está incentivando... Bom, agora, com a pandemia, deu uma travada, né? Mas, assim, ele apoiava a equipe de para-atletas que faziam um jogo lá no campus do Nova Suíça, né? Incentivava, promovia, divulgava. A área de artes sempre está em contato com o pessoal da área de artes para poder inserir poesias, textos literários junto com a astronomia. Então, essa capacidade, essa capilaridade que o professor Leonardo tem, eu acho que assim, é fundamental nesse tipo de atividade que ele promove. Então, cadê o professor Leonardo? Vamos lá? Então, agradeço a presença de todos, feliz com a presença de vocês, agradeço as palavras generosas do Fazino, agradeço ao coordenador do Texto Astronômica pelo convite de dar essa palestra, que no caso sou eu mesmo, que convidei e aceitei. E o tema de hoje, vou apagar a luz para melhorar um pouco o slide, né? Como alguns já devem ter percebido, esse nome ele é um pouco inspirado no título do filme, Não Olhe Para Cima, né? E a gente sabe que estamos vivendo uma época de forte negacionismo científico, e esse filme, segundo o diretor do filme, ele é inspirado no negacionismo das mudanças climáticas. Então daí foi a inspiração de mudar um pouco. Aqui é Olhe Para Cima, né? Lá o filme conta a história, uma história que a gente vai falar depois. E eu acredito muito, o negacionismo é muito difícil de você enxergar ele, a sociedade em geral enxergar. E eu acredito muito que a gente só vai conseguir visualizar onde o negacionismo acontece se a gente tiver uma noção básica de como a ciência funciona como um empreendimento coletivo. Então esse é o objetivo da palestra de hoje, fazer essa discussão. Essa imagem aí, os mais tarados por astronomia já conhecem, né? Para quem não conhece, aqui a gente está aqui é Saturno, e uma sonda, essa aqui é a versão moderna de uma foto conhecida como Pálido Ponto Azul. A sonda Cassini, em 2013, próximo de Saturno aqui, bateu essa foto. E esse pontinho que vocês estão vendo aqui, quase que desprezível, é onde nós estamos, é o nosso planeta Terra. Inspirado, né, não nessa foto em si, mas na versão anterior dessa foto, o Carl Sagan escreveu um livro chamado Pálido Ponto Azul, e eu trouxe aqui um trechinho dele que, para mim, me traz muito a conexão com as mudanças climáticas que a gente está vivendo. Então, o trecho é esse daqui, né? Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por este ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há indícios de que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Como diz o Emicida, né? Tudo que nós tem é nós, né? Então nós que vamos ter que resolver a parada aí e virar esse jogo, né? Mas vamos lá, a estrutura da apresentação está dividida assim, né?
A ciência, ela é uma autoridade social, né? Quando a gente diz, a ciência diz que isso funciona, a ciência diz que isso não funciona, isso tem uma autoridade social. E tem um porquê disso, né? Então, a primeira parte é discutir por que a ciência ela é um conhecimento especial, que merece, né, ter esse status de conhecimento justificado. E aí eu vou dar alguns exemplos históricos, né? O que é ciência, o que não é ciência e tal. Depois, para a gente entender o negacionismo, eu vou explicar um pouco o básico do negacionismo, e aí, para a gente se blindar contra o negacionismo, a gente precisa entender a ciência enquanto um conhecimento que é feito coletivamente. Então, eu vou discutir um pouco de como que a ciência funciona no âmbito coletivo. E, para finalizar, a gente vai focar mais um pouco na questão das mudanças climáticas e do negacionismo climático. Então, vamos lá. O que é a ciência, né? Se você for buscar nos livros didáticos do ensino de ciências, do ensino médio, por exemplo, vai vir uma espécie de receita de bolo. Você vai achar mais ou menos isso daí. Ciência é o conhecimento construído pelo método científico. E aí vai vir uma espécie de algoritmo no método científico, né? O que o cientista deve fazer? Observe. A partir da observação, elabore hipóteses. Com as suas hipóteses, faça previsões teóricas. Teste essas previsões com experimentos. Se der tudo certo, ótimo. Se der errado, volta no passo atrás e elabore suas hipóteses. Bom, isso é legal porque, de fato, a ciência tem um pouco disso, de hipótese, de testar a hipótese, mas quando a gente vai para a história da ciência, não é bem assim, tá? A gente não consegue empacotar e definir a ciência de uma maneira tão simples assim. Na verdade, dizer o que é ciência e o que não é, o chamado problema da demarcação, é algo muito complexo e que não existe um consenso entre os filósofos da ciência. Então, cada filósofo que você vai pegar vai ter a sua visão ali. Então, não serei eu, um físico, né, que vai resolver essa parada. Então, meu objetivo aqui ele é bem mais humilde. Ao invés de demarcar objetivamente o que é ciência, é responder essa pergunta. O que a ciência tem de único e especial que faz dela ser o que é? E aí eu gosto desse filósofo, chamado Lee McIntyre, no livro chamado Atitude Científica, ele responde essa questão. E para ele, a resposta está numa coisa que ele chamou de atitude científica, que ele resume em 2 compromissos. Primeiro, nós nos preocupamos com evidências empíricas. E segundo, estamos dispostos a mudar nossas teorias à luz de novas evidências. Ou seja, uma teoria, para ela ser científica, ela precisa manter um acordo entre teoria e evidências empíricas. Segundo, se no futuro surgirem evidências robustas que mostrem que aquela teoria que eu acredito está em contradição, a ciência ela tem que estar disposta a corrigir aquela teoria e, num caso mais drástico, se for o caso, até mesmo a abandonar ela em favor de uma outra teoria. Então, se tem esses 2 compromissos, que esse filósofo chama de atitude científica, esse é o coração da ciência. E essa é uma atitude não só individual, é uma atitude compartilhada pela cultura, pela comunidade científica. Então, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo já bem básico aí de ciência, né? Ciência talvez a mais básica de todas, a física. Então, citando aqui, por exemplo, né, a teoria newtoniana, que Newton elaborou no século XVII. A maioria de vocês já estudaram aí no ensino médio, estão estudando as leis de Newton, né? As leis de movimento. F igual a ma, né? Você sabe a força, você vai chegar na trajetória. E também tem a lei da gravitação universal, né? A lei que vai estabelecer como que as massas se atraem ali. Então eu tenho um conjunto, na teoria do Newton, de 4 leis. As 3 leis de Newton, que são as leis de movimento, mais a lei da gravitação. E com essas 4 leis, a gente pode descrever o movimento dos corpos. Só para citar, né? A teoria do Newton é uma teoria de sucesso extraordinário, né? Só para citar um exemplo aqui. Se você pega as leis de Newton, mais a lei da gravitação universal, você soluciona matematicamente essas equações e você chega como previsão teórica de que os planetas vão descrever órbitas elípticas, então, com o Sol ocupando um dos focos.
que é algo que a gente já sabia experimentalmente através das leis de Kepler. Então esse é um sucesso aí, só para dar uma amostra do sucesso estrondoso que a teoria do Newton tem com as evidências empíricas. Agora eu tenho que mostrar um caso de abertura para mudar de ideia, né? O segundo ponto do compromisso. Então aí a gente tem, os séculos passaram, né? Século XX, o Albert Einstein, ele propõe uma nova teoria. Ele já tinha proposto a teoria da relatividade especial, que fala da dilatação do tempo, e um pouco depois ele propõe uma nova teoria da gravidade, que estaria na relatividade geral. Isso muda a forma de enxergar a gravidade. Porque na teoria do Newton, você tem uma força à distância, massa atrai massa. Na teoria da relatividade geral do Einstein, a ideia é diferente. A gente teria aqui, no caso aqui, o Sol, por ser uma matéria, o Sol deforma o espaço-tempo no seu entorno, e os objetos que passarem por perto ali, eles vão sentir essa curvatura do espaço-tempo. E aí, isso gerou, em algumas situações, um conflito de previsões entre a teoria do Newton e a teoria do Einstein. Então, na teoria do Einstein, olha o que iria acontecer. Se eu fosse observar uma estrela atrás do Sol, a luz dessa estrela sofreria uma curva. E aí, quando a gente observasse a estrela aqui da Terra, e fotografasse ela, por exemplo, a gente pensaria que a estrela está aqui em cima. Porque o registro fotográfico não vai entender que foi feita essa curva, né? Então a posição dessa estrela iria mudar na fotografia. Se você pensar na teoria do Newton, aí é o seguinte, se você pensar na teoria da gravidade do Newton e pensar na teoria de onda eletromagnética para a luz, como a luz não tem massa, não deveria ter desvio algum. Tem uma outra terceira previsão aí na história. Se você pegar a teoria da gravidade do Newton e levar em conta a relatividade especial do Einstein, a relatividade especial do Einstein fala de dilatação do tempo, ela ainda não fala de curvatura da matéria deformar o espaço. Mas se você levar em conta as duas juntas, vai ter um desvio aí, só que é um desvio menor do que o previsto pela teoria da relatividade geral. Mas aí tem um problema, eu não consigo ver uma estrela atrás do Sol, porque está de dia, a gente não consegue ver. Mas aí, um astrônomo em inglês chamado Arthur Eddington, ele teve uma ideia. Em 1919, teve um eclipse total do Sol. E nesse momento, curto aí do eclipse, o dia meio que vira noite. Seria um momento propício para fazer uma chapa fotográfica e ver se aquelas estrelas que estão atrás do Sol iriam ou não desviar de acordo com a teoria da relatividade geral, de acordo com o previsto. Foram feitas duas expedições, uma na África e a outra no Brasil, em Sobral, no Ceará. Essa imagem é de Sobral, no Ceará. Aqui está a chapa fotográfica. E o resultado desse experimento foi de acordo com a previsão da relatividade geral do Einstein. Então, hoje, para a comunidade dos físicos, né, a gente entende a teoria do Einstein como uma teoria mais completa do que a teoria do Newton. A teoria do Newton virou lixo? Não. Ela funciona para muita coisa, e a gente ensina ela até hoje. Mas em algumas situações, a gente sabe que a teoria do Newton falha, e a gente usa uma teoria um pouco melhor, mais completa que a teoria do Einstein. Então aí é um exemplo de ciência, pegando aqueles dois compromissos que eu enunciei no início. Agora vamos dar um contra-exemplo, tá, gente? Ciência é o que tem essa atitude científica. Bom, cuidado, nem tudo é ciência e tudo bem. A arte, por exemplo, não é ciência e é uma coisa fundamental nas nossas vidas. Não tem problema nenhum não ser ciência. Só que dentro da categoria não ciência, tem outro extremo que a gente chama de pseudociência. O que seria isso? É uma coisa que não é ciência, mas se parece com ciência. Muita gente acha que é ciência. Parece que é, mas não é. Então eu peguei aqui um exemplo que é o caso da astrologia, né? Como é que é a ciência astronômica. Então eu estou pegando exemplos mais... Vamos ver se a astrologia é ou não é ciência. Vamos ver se ela obedece à atitude científica. Qual que é a hipótese astrológica, gente? Basicamente é isso daí, ó. A hipótese da astrologia é que as posições dos astros celestes exercem influência sobre a personalidade e a vida das pessoas. Bom, quando você olha para isso, com base em tudo que a gente sabe de ciência, de física, biologia e química,
Isso não tem plausibilidade, não tem pé nem cabeça, você não espera isso. Com base no que a gente sabe, parece uma coisa sem pé nem cabeça. Eu fiz esse meme aqui, né? É como se essa hipótese fosse isso, né? Uma estrela conversando com Júpiter, né? Não tem muito porquê de você acreditar em algo desse tipo, né? Mas ainda assim, é honesto você dizer, beleza, não é plausível teoricamente, eu não esperaria isso, mas já que existe uma cultura, muita gente acredita, vamos testar. A ciência está aí para testar as coisas. Então vamos testar essa hipótese. Mesmo eu não esperando que dê certo, vamos testar e ver se dá certo. E a ciência já fez isso. Eu vou contar aqui um experimento clássico, tá? Esse experimento está descrito no livro do Mundo Assombrado pelos Demônios do Sagan, que é o experimento do Michel Gauquelin, 1968. Ele fez o seguinte, ele botou um anúncio no jornal oferecendo um horóscopo pessoal de 10 páginas, que seria feito exclusivamente para o leitor. O leitor mandaria uma carta para o jornal, com seus dados de nascimento, e o jornal prometia enviar para ele um horóscopo completo, feito especialmente para ele. Bom, 150 pessoas, né, nessa época, né, gente? Pode parecer baixo, mas era a época raiz, né? Carta, não sei o quê. 150 pessoas, mais ou menos, mandaram os dados de nascimento e tudo. E a revista, o jornal, conforme prometido, enviou para essas pessoas o horóscopo tão esperado. E junto com esse horóscopo, foi mandado um questionário de exatidão. Esse questionário perguntava para a pessoa, olha, como você se identifica nesse horóscopo que nós mandamos para você? E aí 94% das pessoas se disseram que se reconheceram ali naquele horóscopo. E também foi perguntado aos familiares daquelas pessoas se aquele horóscopo realmente descrevia bem aquela pessoa. E aí foi mais ou menos 90% dos familiares também dizendo que funciona. Bom, aí que vem a maldade, né? O anúncio era do Michel Gauquelin, né? E ele fez a seguinte trollagem. Todo mundo recebeu o mesmo horóscopo. O horóscopo era de fato profissional, feito por um astrólogo profissional, mas todo mundo recebeu o mesmo. E aqui vem um detalhe sórdido, né? O horóscopo foi feito com os dados de nascimento de um famoso serial killer francês. Bom, só para dar uma pincelada aí, quem tiver interesse de saber mais dos vários testes que a ciência já fez em cima da astrologia, né? Eu recomendo essa live, foi até no Terça Astronômica, na versão virtual, durante a pandemia, uma live que eu fiz com o Carlos Orsi, e o Carlos Orsi é uma referência no jornalismo científico no Brasil. E tá lá. O título foi um pouco assim, né? Eu sofri até algumas pessoas ficaram bravas comigo com o título, mas a live tá bem legal, bem tranquila, tá? Garanto que não... Bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho mais da ciência, né? A ciência, ela é mais do que um corpo de conhecimento. A ciência é uma forma cética de pensar, onde as evidências ocupam um papel central. O que é o ceticismo da ciência? É o contrário da credulidade. Se você é crédulo, você acredita em qualquer coisa. A ciência não. A ciência, ela exige evidências para você acreditar numa teoria. Eu acredito na teoria do Newton porque ela funciona. Porque as previsões da teoria batem com os experimentos. Isso é o ceticismo da ciência. E aí, no livro do Carl Sagan, ele relata um questionário feito nos Estados Unidos. O livro é da década de 90, eu não sei exatamente o ano desse questionário, mas é um questionário nessa época aí, feito com os norte-americanos. E foi perguntado o seguinte: quem gira em torno de quem? A Terra em torno do Sol ou o Sol em torno da Terra? É claro que todo movimento é relativo, e eu posso da Terra falar que o Sol gira, do Sol falar que a Terra gira, mas quando eu faço essa pergunta, é se você olhar de fora, num terceiro referencial. Se você pudesse ir para uma estrela fora do Sistema Solar e olhasse para o Sistema Solar, os planetas girariam em torno do Sol ou tudo giraria em torno da Terra? É nesse sentido. Isso foi perguntado. E aí, o resultado desse questionário foi o seguinte: aproximadamente metade dos norte-americanos pensavam que a Terra era o centro do universo. Mas talvez esse nem seja o dado preocupante. Porque mesmo entre aqueles que acertaram, a maioria acertava, mas por argumento de autoridade ou memorização. Ah, todo mundo sabe disso.
professora se fala isso, está nos livros, né? E a coisa mais importante não foi perguntada no questionário. A pergunta mais importante seria: como sabemos que a Terra gira em torno do Sol? Quais são as evidências sobre isso? Isso é o coração da ciência. E aí vem a pergunta: será que o ensino de ciências tem esse foco? Será que o ensino de ciências na escola ele está num monte de conteúdo e fórmula para decorar? Ou será que o professor está dando foco para a gente saber como a gente sabe aquilo, quais são as evidências? É claro que não dá tempo de mostrar as evidências de tudo, mas a gente tem que fazer isso em alguns momentos. E o foco não está em você saber decorar as evidências de tudo. O foco está em você vivenciar essa experiência e desenvolver esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio cético e crítico, que é inerente à ciência. Então, isso é a coisa mais valorosa do Carl Sagan, e eu também acredito muito nisso. Bom, só para não ficar no vácuo, né, quais são as evidências? São várias, mas a evidência, uma das primeiras evidências mais contundentes, que vai praticamente descartar o geocentrismo do Ptolomeu, ela vem com as fases de Vênus, que o Galileu observou no seu telescópio. Aqui embaixo são as fases de Vênus que o Galileu observou e registrou, fez um desenho à mão. E observem que quando Vênus está na fase nova, ele é muito grande. Ele fica grande no telescópio. Quando ele está na fase cheia, ele fica pequenininho. Bom, vou só deixar aí uma curiosidade para vocês correr atrás depois, mas o fato é, esse padrão de fases, com a fase nova grandona e a fase cheia pequenininha, ele só é compatível com o modelo heliocêntrico. Com o modelo heliocêntrico, você explica isso facilmente. Se você for para o modelo geocêntrico do Ptolomeu, é impossível isso acontecer. Então, essa foi a evidência mais forte que o Galileu teve para ir contra o modelo geocêntrico do Ptolomeu. Claro que depois veio Kepler, veio Newton, etc. Mas, enfim, essa daqui é um trechinho do Carl Sagan, a última entrevista que ele fez antes de morrer. Foi em 1996, né? E eu tirei um trecho aqui que eu acho que resume bem essa conversa, né? Segundo Carl Sagan, a ciência é mais do que um corpo de conhecimentos. É uma forma de pensar, uma forma cética de interrogar o universo, com pleno entendimento das falhas humanas. Se nós não estamos aptos a fazer perguntas àqueles que nos dizem que há uma verdade, e sermos céticos quanto àqueles que são autoridades, então estamos à mercê do próximo charlatão político ou religioso que aparecer. Isso aí o Sagan disse em 1996. Bom, vamos entrar agora, né, na parte mais nociva, né, que é o que a gente tem vivenciado, que é a questão do negacionismo científico, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente sabe, inclusive, que o negacionismo matou muita gente em relação à pandemia, né? O que seria um negacionismo científico? Então, numa definição mais básica, a gente pode dizer que o negacionismo é um movimento que nega um fato ou um consenso científico na ausência de evidências. Por que eu estou colocando nesse na ausência de evidências? Porque a crítica e o debate faz parte da ciência. Você pode ter alguma evidência, encontrar um problema em alguma teoria e levantar o debate dentro da comunidade científica. A ciência progride assim. Isso é, inclusive, muito importante. O negacionismo não é isso. O negacionismo é um grupo que, por algum interesse, ele faz um movimento de negar algo que é um consenso forte dentro da comunidade científica. Geralmente são grupos que o negacionismo está mais ligado à propagação de mentiras, né, por um grupo que tem algum interesse, ou político, ou econômico, ou religioso, em negar dada situação. Exemplos clássicos. Negação da teoria da evolução. Geralmente os grupos que negam isso estão ligados a grupos religiosos fundamentalistas, né, que querem disputar, eles querem defender o criacionismo e a teoria da evolução, ela colide, né, se você defender a literalidade ali do criacionismo, elas colidem. Então tem alguns grupos fundamentalistas que propagam a negação da teoria da evolução. As mudanças climáticas. Se a gente acredita nas mudanças climáticas, a gente precisa reduzir a poluição, a gente precisa repensar o nosso sistema socioeconômico, a gente precisa do Estado regular essas emissões, e isso contraria diversos interesses, né?
principalmente das grandes companhias de petróleo. E nós vamos falar um pouco disso mais para frente. O movimento antivacina, historicamente, ele esteve muito ligado, assim, o mesmo grupo que propaga a desinformação do movimento de vacina, fala para você não se vacinar, era o grupo que te vende livros e tratamentos naturais. Então, aquele mesmo grupo que propaga o antivacina, ele está te vendendo uma alternativa natural ali, para você não ter que se vacinar. Recentemente, isso pegou uma questão também política e ideológica, né? Hoje, o movimento antivacina tem essa coisa. A minha liberdade individual de não vacinar é mais importante do que o bem, a saúde e a vida coletiva da sociedade. Tem um pouco essa pegada também. Bom, e o negacionismo provoca danos no entendimento e no respeito do público pela ciência. A gente sabe que o negacionismo, em plena pandemia, mata, né? E somos, por exemplo, provas vivas disso, né? Estamos vivendo essa época. Agora, de um modo geral, o que acontece, né? Qualquer debate político, ético, econômico, seja lá o que for, envolve, querendo ou não, algum tipo de conhecimento científico. E aí, veja bem, o conhecimento científico é um dos ingredientes, eu não estou dizendo que é o único, mas é um dos ingredientes importantes que devem ser levados em conta para qualquer tomada de decisão dos diversos atores sociais. Seja na sua vida individual, quando você faz suas escolhas, seja na hora de votar, seja na hora dos políticos que nos representam, definir as políticas públicas, movimentos sociais, e assim vai. Então, o conhecimento científico é um dos elementos importantes ali. Então, se você nega ou distorce esse conhecimento, você contamina esse ingrediente. Então, indiretamente, você está contaminando a própria democracia. E esse, para mim, é o efeito mais grave do negacionismo, né? Claro, além de matar pessoas, no caso de uma pandemia, que é um exemplo mais complicado. E o negacionismo, ele é difícil de ver. Porque o negacionismo, ele não se veste de anticiência. Vamos supor, vocês já sabem que a ciência, existe um consenso da ciência, que o tratamento precoce com cloroquina e ivermectina não funciona para a Covid. Beleza. O negacionista que vai defender esse tratamento, ele não vai dizer, a ciência diz isso, como eu sou contra a ciência, eu defendo a cloroquina. Não, isso não vai acontecer. O negacionista ele vai dizer que a verdadeira ciência está do lado dele, e que os demais cientistas que são errados, ou estão corrompidos, né? Quem nega as mudanças climáticas não vai dizer, se a ciência diz que existe, como eu detesto a ciência, eu vou para o outro lado. Não. Eles vão dizer que a verdadeira ciência diz que não existe, e que os outros cientistas são corruptos, estão corrompidos e tudo, por aí vai. Então é bem difícil, tá? De reconhecer. E geralmente o negacionismo está ligado a financiamento e disseminação de desinformação, né? As fake news. Uso de estudos de qualidade questionável, porque mesmo dentro da ciência existem sim trabalhos com falhas metodológicas que chegam a conclusões erradas, porque tem uma falha metodológica, ou trabalhos sem revisão por pares, né? Ou até mesmo fraudes. No cientista ao ser humano existem cientistas que cometem fraudes, como em qualquer área existem pessoas desonestas, né? Então o negacionismo ele vai espalhar desinformação e usar esses trabalhos para tentar dar um ar de ciência na coisa. E aí, quando o leigo pega um artigo científico que tem falha metodológica, a gente não consegue. A gente não tem informação para ver isso, né? Você só vai ver que tem um artigo ali e uma conclusão. E tudo isso é feito para dar um ar de controvérsia, porque, no mínimo, vai acontecer o seguinte. Você vai ver outros médicos ou outros cientistas dizendo o contrário dali. Então, no mínimo, vai parecer que a ciência está dividida. E é tudo que eles precisam. Se você gosta de fumar e tem dificuldade de parar de fumar, basta ter a dúvida. Se te falar, olha, se dá câncer ou não dá, a ciência está em dúvida. Isso basta para você continuar fumando. Na verdade, o consenso é de que o cigarro causa câncer, né? Então, basta gerar a dúvida. Aqui alguns exemplos aí, para vocês verem. Esse aqui é um médico que foi no programa de televisão aberta, né? Esse programa chama Opinião no Ar. E ele diz que não faz sentido vacinar ninguém. Ele é um médico, ou seja, é uma profissão
que tem uma autoridade social, a população geralmente confia muito nos médicos, tem um carinho, um respeito grande pelos médicos, e é um médico falando na televisão. E num programa ainda que dá um ar como se fosse opinião, né? Como se ciência fosse uma questão de opinião, né? O céu é azul, aí você bota alguém para falar que o céu é azul e alguém para dar opinião de que o céu não é azul, né? E aí você está vendo isso, é um médico falando que não é para vacinar, e aí? No mínimo gera uma dúvida, né? Será que tem uma divisão? Alguns cientistas acham que é, outros acham que não é. Essa é a ideia. Então, é encontrar pessoas que têm alguma formação que topem ir, né, para a grande mídia, espalhar a dúvida na opinião pública. E eu não vou nem entrar no mérito aqui se ele de fato acredita nisso ou não. Se ele está fazendo isso por algum interesse ou se ele realmente acredita nisso. Mas ele acreditar nisso não torna isso verdade e o estraga o mesmo, né? Outro exemplo. Vocês viram como é difícil. Aqui é um professor da USP, aí saiu lá na notícia da Jovem Pan, né? O professor da USP desmente o aquecimento global. E se você olha, é um professor da USP. É uma universidade, das principais universidades do Brasil e até do mundo. E o cara é doutor. E, enfim, dá uma baita de uma carteirada, né? E olha como é difícil. Se você é um cidadão comum, você vê um professor da USP falando isso. E aí? Olha, tem um médico na televisão falando que não é para vacinar. No meu WhatsApp, eu recebi um médico, e às vezes até um médico que você conhece, falando isso daqui. E aí, quem que é a ciência? Como é que eu sei que ele é um negacionista e não o outro? Quem que assina em nome da ciência? Em que eu vou acreditar? Onde que eu vou pisar? Vocês estão percebendo como é difícil? Não é trivial, né? Bom, a gente só vai conseguir entender que isso é negacionismo se a gente tiver a noção de nunca olhar para o indivíduo. Eu sou professor do Cefet, sou doutor em física. Se amanhã eu bato a cabeça e venho aqui honestamente acreditando que a Terra é plana, isso não faz a Terra ser plana. Então você nunca pode olhar para o indivíduo, independente da titulação dele, independente se ele tem algum vínculo institucional, uma instituição de prestígio. Você tem que olhar para a ciência como um coletivo. E aí a gente precisa entender como que a ciência funciona enquanto um conhecimento que é feito coletivamente. Então vamos lá. Eu vou falar alguns pontos cruciais aqui que fazem parte da cultura da ciência, tá? O primeiro deles é o compartilhamento dos resultados. Então, quando um cientista faz uma descoberta ou chega num resultado interessante, ele compartilha esses resultados com os demais cientistas da área dele. E como que ele faz isso? Publicando o seu trabalho numa revista científica da sua área. E aí entra em cena um outro ponto importante, chamado revisão por pares. O que que é isso? Eu sou físico, fiz um trabalho, escrevi um artigo, mandei para a revista. O editor dessa revista, antes de aceitar ou não o meu trabalho para publicação, ele vai enviar esse meu artigo para outros cientistas, que são os meus pares, que eu nem sei quem são. E esses outros cientistas, eles vão ter a função de ler criticamente o meu trabalho. Então eles vão olhar se o meu trabalho tem falhas metodológicas ou não, se os resultados que eu apresento estão ancorados em evidências ou não, e a partir daí, esses pares ou árbitros emitem um parecer, e com base nesse parecer, o editor toma a sua decisão se o meu trabalho merece ser publicado ou não. Então, quando o artigo está numa revista séria, que tem um processo de revisão por pares, não é 100% de garantia, mas já é uma coisa mais segura, porque você já tem um crivo ali de que outros especialistas... Porque eu tenho interesse de publicar, né, gente? Todo mundo quer que seu trabalho dê certo. Agora, a gente tem já uma garantia de que outros cientistas independentes avaliaram criticamente aquele trabalho. E depois, por fim, tem o trabalho publicado, e pode ter passado batido algum erro, tá? Porque nada é perfeito. Mas uma vez que o trabalho é publicado, ele está o tempo todo disponível e ele passa pelo escrutínio de toda a comunidade científica. Outros grupos de pesquisa vão ler aquele artigo. Algum grupo pode desconfiar que aquilo não está legal, pode repetir os cálculos, repetir o experimento. E mais cedo ou mais tarde, um erro acaba sendo descoberto. E o cientista pode errar, tá, gente? Se for um erro honesto, o próprio cientista depois ele faz uma retratação. Ou pode ser ter fraude. Fraude é uma coisa meio que imperdoável dentro da comunidade científica. Então, essa cultura aqui, que é uma cultura coletiva, que marca muito a comunidade científica,
ela é um bom meio para detectar erros ou fraudes. E aí, a partir desses vários trabalhos que são publicados, a gente chega, nem tudo na ciência, tá, gente? É um consenso. Existem questões de ciência que ainda estão em debate e não fecharam um consenso, mas muitas coisas são um consenso. E esses consensos são estabelecidos pelo acúmulo das melhores evidências disponíveis pelos milhares de trabalhos, né? E, por exemplo, que as mudanças climáticas existem e que elas são causadas principalmente pelo homem, isso é um consenso dentro da comunidade científica. E mesmo o consenso, ele ainda assim, a gente está falando de ciência, ele sempre vai ter uma abertura para mudanças mediante evidências extraordinárias. Mas o que acontece? Dependendo da coisa, a gente já tem um acúmulo tão forte de evidências que é difícil de mudar. Dificilmente a Terra vai deixar de ser redonda e ser plana, porque a gente já tem evidências muito robustas sobre isso, tem até foto, né? Mas, a princípio, tudo na ciência é possível de você encontrar alguma evidência ali que vai colocar um problema numa teoria que você pode corrigir ela em algum ponto, né? Então, essa é a característica da ciência. Aí tem gente que usa isso para desmerecer a ciência. Ah, então se a ciência pode estar errada, se ela pode mudar, por que eu vou acreditar na ciência? Na verdade, é justamente por isso que você deve acreditar na ciência. Porque se a ciência fosse dogmática, apareceram evidências que mostram que sua teoria está errada. Você fala, azar, eu não mudo, porque eu sou... Não teria por que você acreditar na ciência. Então a gente acredita na ciência justamente porque ela tem um compromisso com as evidências e ela está aberta a mudar se evidências extraordinárias aparecerem. Você tem essa tranquilidade. Claro que a coisa não é tão simples assim, mas é mais ou menos isso, né? Então essa atitude científica ela é um comportamento coletivo da comunidade científica e é isso que dá à ciência o seu status de conhecimento justificado. Bom, vamos por exemplo, então, que eu falei, né, das mudanças climáticas. Aí, eu tirei esses slides do IPCC, daqui a pouco eu vou falar dele. São só alguns impactos que já existem hoje e que vão se agravar, porque a coisa vai piorar muito. Então a gente tem aí calor extremo, chuvas absurdas, né? Regiões de seca aumentando, o clima mais propício a queimadas, o oceano aquecendo, acidificando, perdendo oxigênio, derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, e aí a gente fala de cidades costeiras que vão ficar inóspitas, né, para populações viverem. Isso aí são só os efeitos naturais, tá, gente? Só os efeitos físicos. Eu não estou falando ainda dos efeitos geopolíticos, de fome, doenças, guerras, e tudo que vai, migrações em massa que vão ter que acontecer, para aquele lugar não dá mais para viver. Então é uma coisa muito feia. E aí, voltando para o filme, né, que inspirou o título, né, basicamente, sem dar spoiler no filme, né, a história é mais ou menos assim. Isso eu posso contar porque está na descrição do filme, né. Essa menina aqui é uma estudante de doutorado, ou pós-doutorado, né, e esse aqui é o professor dela, o orientador dela. E ela descobre um cometa. E quando eles calculam a trajetória desse cometa, eles descobrem que esse cometa vai colidir com a Terra e, dada as proporções do cometa, isso iria eliminar a vida humana no planeta. E aí, eles procuram o governo, enfim. E aí, como eles percebem que eles não estão conseguindo, você teria que fazer alguma coisa, né? O governo teria que dar um jeito de desviar esse cometa. E como eles percebem que nada está acontecendo, eles vão para a mídia, né? E essa é uma cena icônica aí do filme, onde eles vão relatar, né, que o mundo vai acabar, basicamente, né, se nada for feito. E os apresentadores debocham deles, né? Tratam aquilo como algo natural, ou até mesmo ridicularizando, né? E essa é uma cena que essa menina, ela explode com toda a razão, né? Porque ela está falando e vai acabar com tudo. Quem não viu, quer dizer, quem viu o filme, mas não viu essa cena, eu recomendo muito que assista. Isso aqui está no canal Meteoro, vocês botam lá, Não Olhe Para Cima na Vida Real. Isso aconteceu na Inglaterra, onde essa menina aqui, ela é ambientalista, e ela está falando bom, ela está falando do que vai acontecer, né? Se a gente não fizer nada, as mudanças climáticas e tudo,
E o comportamento dos jornalistas aqui é muito parecido com o que acontece no filme. É inacreditável, vocês têm que assistir para ver. E pode parecer exagero, né, gente? Ou ser um filme, pô, tá comparando um cometa que vai acabar com a vida na Terra, com as mudanças climáticas, mas não é. O que está para acontecer aí, o que está previsto pela ciência para acontecer, é uma tragédia do mesmo nível, né? Então não é nenhum exagero. O que me chocou no filme particularmente, porque esse filme foi feito para ser um filme escrachado, né? Uma caricatura. É ver como em alguns momentos uma coisa que é para ser feita, que era para ser uma caricatura absurda, como se parece tanto com a realidade atual. Isso é o que é mais chocante, né? Mas não vou falar muito do filme, não. E como é que a gente sabe, então? Porque até então eu estou dizendo para vocês, né? O aquecimento global, as mudanças climáticas é um consenso da ciência. Vocês estão tendo que acreditar em mim, né? Eu estou só falando que é e pronto. Mas como é que eu vejo isso? Para quem quiser entender mais a fundo o negacionismo, eu recomendo muito esse livro, chama Mercadores da Dúvida, que ele vai contar a história do negacionismo da indústria do tabaco e também das companhias de petróleo, no negacionismo climático. Bom, quem não quiser ler o livro, tem a forma de documentário também, que é 1h30, se eu não me engano, que vale muito a pena ver. O documentário já está valendo. E vocês vão ver que o negacionismo lá da indústria do tabaco forma uma espécie de gabarito para todos os outros negacionismos. Vocês vão ver esse documentário, vocês vão ver que o que aconteceu na pandemia se parece muito. As técnicas são as mesmas, sabe? Então, quem não assistiu ou não leu o livro, vale a pena dar uma olhada. Bom, esse livro é da Naomi Oreskes e do Eric Fauer, que são historiadores da ciência, então um trabalho de historiador, né? E, basicamente, né, como que ela descobriu o negacionismo climático, né? O que ela fez? Ela, lá nos Estados Unidos, é muito polarizado, né? Essa coisa do republicano, democratas, televisão, existe, não existe. Ela viu aquela polarização incrível na mídia, né? E aí ela foi para os artigos científicos. E aí, numa análise que ela fez, ela percebeu, no ano de 2012, ela avaliou mais ou menos 14 mil artigos, e ela percebeu que apenas 0,17% deles rejeitavam o aquecimento global. Quase que 100% aí convergia de que o aquecimento global existe, né? Então ela viu que era um negócio, era uma discrepância muito grande, de um consenso muito forte na literatura científica e uma polarização quase que meio a meio na opinião pública e na mídia, né? E lá ela faz um trabalho, eles fazem um trabalho de investigação, de documentos e tudo mais, e vai mostrar como é que grupos, né, das grandes companhias de petróleo, o que eles fizeram? Eles corromperam alguns cientistas, geralmente não eram nem cientistas climáticos, às vezes era até um físico, prêmio Nobel, né, alguém com uma carteirada assim, que se dispuseram aí na mídia a dizer que a ciência não sabe, a ciência está dividida, né, o aquecimento global não existe. Então vai contar um pouco dessa história. Lá nos Estados Unidos, virou uma questão política, né, porque os republicanos, né, o que eles falam? Porque o problema onde é que está, gente? Não é negar por negar. O problema do negacionismo é porque ele quer negar a consequência. Não é que ele quer negar as mudanças climáticas em si. Qual que é a consequência? Se você acredita nas mudanças climáticas, a gente precisa do Estado regular essas emissões de CO2. Você precisa ter uma intervenção do Estado regulando isso. E aí, o que os republicanos, alguns republicanos fizeram? Não, isso daí é mentira, né? Eles querem fazer o Estado interferir na sua vida, tirar sua liberdade, não sei o quê. Então, os cientistas que falam que existe são, sei lá, são comunistas e querem, não sei o quê, interferir na sua vida. Aí vai nessa linha. E lá é muito polarizado, virou uma polarização. Virou quase como uma questão partidária, né? A maioria de quem é adepto a maioria dos republicanos vão falar que não existe, e dos democratas vão ter uma consciência melhor nesse aspecto. Bom, mas como que outra forma de ver o consenso, tá? Além desse trabalho da Mercadores da Dúvida. Aqui é o IPCC. O que é o IPCC, gente? É uma sigla para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Isso é um órgão da ONU, com 195 países membros. E qual que é o objetivo desse painel? É identificar o que existe de consenso na comunidade científica.
e, a partir desses consensos, orientar os gestores de política pública do mundo. Esse é o objetivo do painel. E como que é o relatório do IPCC? Há mais ou menos, assim, aproximadamente de 5 anos, os cientistas do IPCC fazem um relatório. Então, são cientistas do mundo inteiro, que são voluntários, não recebem dinheiro para estar ali. Tá? Então, esse último relatório aqui, que saiu no ano passado, esse aqui é o grupo de trabalho que fala das bases físicas das mudanças climáticas. Só para vocês terem uma ideia de como é que o relatório é feito, esse relatório foi escrito por um time de cientistas, de centenas de cientistas, de diversos países. Eles sempre têm um cuidado de botar cientistas mais experientes com cientistas mais jovens, né, que vão estar com a mente mais aberta e tal, equilibrar, botar mulheres, homens, pensar nisso tudo. E aí, a função deles, eles fazem uma análise dos milhares de trabalhos científicos que foram publicados naquele período. E eles tentam extrair daí o que existe de consenso na área climática. E aí eles escrevem um pré-relatório. Esse pré-relatório, ele fica disponível para todos os outros milhares de cientistas que não participaram do time que redige o relatório. Esses outros cientistas têm a oportunidade de questionar, de comentar cada ponto do relatório. E depois que faz esse bate-bola, com os comentários que surgem, chega-se no relatório final. Então, é um consenso muito forte. A gente não está falando aqui de 1, 2 cientistas que estão fazendo isso, né? A gente está falando de uma comunidade científica mundial. Bom, no último relatório, né, veio em letras garrafais, né, a influência humana sobre as mudanças climáticas é inequívoca. Bom, quem tiver mais interesse de ver mais detalhes do IPCC, eu recomendo esse podcast, Dragões na Garagem, o episódio IPCC. Eles entrevistam o físico da Unicamp, Paulo Artacho, que é membro do IPCC. Então ele está lá no IPCC e foi uma entrevista bem legal. Inclusive, uma das meninas que trabalham nesse podcast aqui é ex-aluna do Cefet, chama Marina Tomás. E lá o podcast vai nos bastidores do IPCC. Então quem tiver interesse, eu recomendo demais esse negócio aí, esse podcast, né? Outras conclusões do relatório, tá, gente? Isso aqui eu mesmo tirei lá tem um relatório mais resumido, né? Tem um relatório bruto, né? E tem aqueles que eles fazem mais mastigados, né? Estão ocorrendo mudanças recentes, rápidas e intensas no clima, de maneira sem precedentes em milhares de anos. Se você pegar milhares de anos para trás, você não vê a ocorrência de coisas que estão acontecendo agora. Segundo ponto, se não houver reduções profundas na emissão de CO2 e outros gases do efeito estufa, o aquecimento de 1,5 a 2 graus, esse aquecimento é em relação à era pré-industrial, tá? A gente já aqueceu 1 grau em relação à era pré-industrial. Se a gente fizer tudo certo, a estimativa do IPCC é a gente segurar a bronca aqui, ó, até 2 graus, tá? Mas se a gente não fizer tudo certo, em termos de redução de emissão, a gente vai extrapolar esse 2 graus de aquecimento, e quanto mais a gente extrapolar, mais intenso e mais grave vão ficar os efeitos e as mudanças climáticas. É isso. Bom, esse é o IPCC. Aí entra em cena a COP, que é onde quem manda toma as decisões, né? Então a COP é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A última foi lá em outubro, né? Na Itália. E o relatório do IPCC, ele entra nessa COP, só que é o seguinte, isso aqui está lá no site do IPCC, olha que interessante. As avaliações do IPCC são relevantes para as políticas públicas, mas não prescritivas, ou seja, os políticos não são obrigados a executar as recomendações do IPCC, mas está ali para orientar, né? E aí vem a pergunta. Bom, aconteceu a COP, estava lá, né, todo mundo, Biden, todos os presidentes lá, os representantes, né? Será que o que foi acordado lá, porque ali são feitos os acordos internacionais de redução de cada país, de cada bloco, enfim. Será que o que foi acordado lá de redução é suficiente para segurar a onda igual a gente precisa? E aí quem vai responder é o Paulo Artacho. Essa aqui é uma entrevista dele.
está lá na Academia Brasileira de Ciências, nessa entrevista, e perguntaram para ele o seguinte, ele é do IPCC. Depois que foi decidido na COP, o que a gente pode esperar de aquecimento? A resposta dele foi, depende de como a conta é feita, podendo ser de 2,4 a 2,7 graus Celsius, em média no planeta. Isso significa que no Brasil Central e Nordeste, podemos ter até 3,5 graus de aquecimento. Porque, em média, gente, tem o oceano. O oceano esquenta menos, porque, né? Esse cenário inviabiliza o agronegócio, afeta milhões de pessoas, cria migrações em massa em todo o planeta. E tudo isso está sendo feito para proteger o interesse de algumas companhias de petróleo. Essa é a avaliação do Paulo Tacho. E a gente se pergunta, e o Brasil nessa história? As mudanças climáticas é um problema mundial, né? Global, né? O Brasil, ele não é o país que mais emite CO2. Mas o Brasil é um destaque na questão do desmatamento. Isso aqui eu tirei de um artigo do Raoni Rajão, Leite Filho e Soares aqui, o impacto das mudanças climáticas locais, regionais e globais na agropecuária brasileira. E aí tudo isso aqui é aspas, tá? O Brasil é o país com os maiores índices de desmatamento e o segundo maior rebanho bovino do mundo, fazendo com que a agropecuária e o desmatamento representem 70% das emissões do país em 2020. As florestas são fundamentais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, regionalmente e localmente, e até diminuí-la. Em um país onde... Aí vem a questão, né? Porque o agronegócio está ali ligado ao desmatamento, e ele vai mostrar que isso é um contrassenso. Por quê? Porque você desmatar, você compromete o regime de chuvas. Depois vocês podem pesquisar a questão dos rios voadores que acontecem ali na Amazônia. Então, e aí ele diz, em um país onde a maior produção agrícola depende das chuvas, isso significa que o futuro do agronegócio brasileiro depende da preservação da Amazônia. Então, a curto prazo, o agronegócio pode até pensar que é um bom negócio desmatar, expandir. Mas, a médio prazo, quando bagunçar o regime das chuvas, até se você pensar economicamente, isso vai ser um mau negócio para o agronegócio. Bom, o Raoni Rajão e outros cientistas importantes, como o Nobre e toda essa turma aqui, eles publicaram um artigo esse ano que eu acho que é um marco, tá, da ciência brasileira. E o artigo é o seguinte, o risco das falsas controvérsias para as políticas ambientais brasileiras. Basicamente, esse artigo ele vai dizer o seguinte, ele vai relatar um caso, né, onde falsas controvérsias produzidas por um pequeno grupo de pesquisadores no Brasil têm impactado severamente as políticas do Brasil de desmatamento e mudanças climáticas. Então, um pequeno grupo de cientistas tem conseguido levar para o Congresso negacionismo, né, levar questões que são contra o consenso da comunidade científica e tem conseguido pautar a política pública do país e aprovar uma série de coisas, né? Então esse artigo ele vai esmiuçar isso daí. Bom, agora já está chegando finalmente, né? Na terça astronômica passada, quem esteve aqui foi a Marina, que está lá no podcast do IPCC, que eu comentei. Ela é ex-aluna do Cefet e ela defendeu um mestrado recentemente sobre a percepção dos brasileiros sobre as mudanças climáticas. Mestrado em Sociologia na UFMG, orientada pelo professor Yuri Castelfranco. E, por um lado, o resultado da pesquisa dela foi um pouco animador, porque a gente olha muito para os Estados Unidos, e lá existe uma polarização muito grande entre quem acredita e quem não acredita nas mudanças climáticas. E a pesquisa dela não mostrou isso. A pesquisa dela mostrou que a maioria dos brasileiros acreditam nas mudanças climáticas e valorizam o meio ambiente. Bom, isso é uma notícia boa. A notícia ruim é o seguinte. Olha o enrosco que a gente está. No dia, eu acredito que em março, teve um ato chamado Ato pela Terra, que foi liderado pelo Caetano Veloso, que foi um dos maiores atos ambientais da história do Brasil, que reuniu muita gente de frente para o Congresso, né, que eles foram lá protestar para evitar que o Congresso passasse, né, aprovasse políticas nocivas ao meio ambiente e à questão dos povos indígenas.
E foi um show cheio de gente, e nesse mesmo dia, simultaneamente aos shows, né, que estavam acontecendo, foi pautado no Congresso um requerimento de urgência do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, ele pedindo um regime de urgência para tramitar a PL 191, que é a PL que regulamenta a mineração em terras indígenas. E, acreditem se quiser, né, podem no Google aí dizer, que não é mentira, nesse mesmo dia do ato, esse requerimento de urgência que para regulamentar a mineração em terras indígenas foi aprovado pelo placar de 279 sim, 279 sim, 180 votos não e 3 abstenções. Então, esse é o tamanho do buraco que a gente está. A população brasileira, ela valoriza o meio ambiente, ela é preocupada com o meio ambiente, mas a gente não consegue ter uma representatividade na prática, né, nas decisões. Bom, por hoje é isso. E daqui agradeço a atenção de todos vocês. Quem quiser participar, perguntar, falar alguma coisa, fique à vontade. Obrigado.